Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Mais uma manhã de domingo. Hoje é um domingo chuvoso. Que bom, né? Estávamos precisando de um pouquinho de chuva aí. Espero encontrá-los todos bem. O objetivo do nosso estudo de hoje, ele é para aqueles que já fazem parte da igreja, para aqueles que assistem esses estudos como sendo uma aula dominical, é uma forma de trazer munição, é uma forma de trazer entendimento para que a gente possa saber como conversar com as pessoas sobre a Bíblia, saber como demonstrar para elas que a Bíblia é um livro diferenciado na história da humanidade. E é uma oportunidade para você que de repente está assistindo, que não sabe muito bem por que a gente deve acreditar na Bíblia, se a Bíblia é de fato um livro sério, um livro que tem informações úteis para nós hoje em dia, ou se é apenas um livro escrito há muitos anos e que talvez não tenha muita relevância para nós hoje em dia. Então, ele serve, sim, para você que faz parte de uma igreja e que quer buscar novas informações, quer continuar crescendo no aprendizado, e serve também para você que, de fato, precisa saber, precisa entender se a Bíblia é um livro importante, por que ela é um livro importante, e eu pretendo trazer isso aqui para vocês hoje. Espero que possa ficar claro, espero que vocês possam tirar proveito desse estudo. E a ideia é nós pensarmos, por que você deve se preocupar em acreditar na Bíblia, ou acreditar em Jesus, ou acreditar em Deus? Será que isso tem relevância para nós mesmos? Será que nós podemos olhar para a Bíblia, desculpem, e encontrar ali Deus, de fato, o Criador de todo o universo, falando conosco, nos ensinando aquilo que nós devemos fazer para termos uma vida feliz e uma eternidade feliz? Eu tenho certeza que alguns de vocês têm me visto investindo bastante tempo para falar sobre a igreja, né? Para falar sobre a Bíblia, para falar sobre Jesus. E por que será que você deveria se preocupar com isso? E será, né, que você realmente deveria se preocupar com isso? Quem me conhece há mais ou menos uma década sabe que eu estou sempre tratando desses assuntos, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu passei por uma grande transformação na minha vida. E o que será que aconteceu comigo, né? Por que será que houve uma mudança tão grande? O que será que eu vi, o que será que eu descobri que fez com que eu mudasse tantas coisas na minha vida? Não faz muito tempo, isso é bem recente, eu conversando com um amigo meu, esse sim um amigo de mais de uma década, e ele me falou sobre uma tal verdade na visão dele que eu encontrei, né? E que verdade seria essa, né? E será que você deveria se preocupar com isso? Será que isso é algo que poderia servir para você também? Será que eu apenas não caí na conversa aí de algum pastor, de uma igreja, né? Na conversa de alguma igreja que está tentando tomar o meu dinheiro, eu me tornei de repente uma pessoa fraca, uma pessoa que não usa tanto a sua inteligência? Eu preciso dizer para você que, como eu já disse em alguns dos convites que eu fiz para esse estudo, que esse estudo que nós vamos fazer agora, ele tem tudo para ser o mais importante que você já fez na sua vida. É uma oportunidade de você enxergar de fato a realidade, a verdade, de você enxergar Deus. Se você perdeu um preconceito bobo que talvez você tenha, e se você prestar atenção naquilo que vai ser dito aqui, você poderá confrontar tudo aquilo em que você acredita com, de fato, aquilo que é a verdade. E eu acho bom a gente começar tentando estabelecer o que é a verdade. Porque a verdade não é um achismo, né? A verdade não é aquilo que alguém acha que é certo. A verdade, ela é descoberta. Ela não pode ser inventada, né? A verdade, ela existe independentemente do conhecimento que uma pessoa tenha dela. Um exemplo para ficar mais fácil para a gente conseguir entender. A lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade, ela já existia mesmo antes de Newton, né, de Isaac Newton descobri-la. Nós vemos aqui uma imagem do que seria esse descobrimento, né, de Isaac Newton
aquela historinha famosa de quando cai a maçã e ele começa a perceber que tem essa força que puxa as coisas para a Terra. Então, mesmo antes de Isaac Newton ter descoberto esta lei, ela sempre existiu, né? Desde o princípio dos tempos, desde que o mundo é mundo, essa lei ela já existe. Então, a verdade ela é descoberta, ela não é inventada. E ela existe independentemente do conhecimento que uma pessoa tenha dela, como nós acabamos de dizer. E a verdade ela é imutável. Embora as nossas crenças sobre a verdade elas possam mudar, por exemplo, quando nós começamos a acreditar que a Terra era redonda, né, em vez de ser plana, a verdade sobre a Terra não mudou. O que mudou foi a nossa crença sobre a forma da Terra. Então, antigamente as pessoas pensavam que a Terra era algo mais ou menos assim, né? Se você fosse muito para dentro no oceano, ali você encontraria criaturas medonhas, né? Como esse dragão que aparece aí por baixo. Então eles tinham uma visão de que a Terra ela teria o seu final e que se eles fossem muito longe no oceano, eles cairiam nesse precipício da Bíblia. Então essa aqui é uma da Bíblia, né, no precipício da Terra. Então essa é uma visão que as pessoas tinham de como possivelmente seria a Terra, né? Inclusive eles não entendiam nem o que era o vento, né? Eles imaginavam aí algum ser espiritual ou algum tipo de ser que ficasse assoprando para que pudéssemos ter o vento, né? Então, quando nós começamos a compreender de fato que a Terra é redonda, o que é que causa os ventos, o que é que causa as marés, a verdade não mudou, né? O que mudou foi o nosso conhecimento, né, sobre essa verdade. Mas ela sempre existiu, ela sempre esteve aí. E a verdade ela pode ser demonstrada, ela pode ser verificada, ela pode ser comprovada. Porque é uma ideia errada, né? Não existe a sua verdade e a verdade de uma outra pessoa. Isso é impossível. A verdade, ela é verdade e ponto. Se o outro pensa de uma forma diferente, não é a verdade dele. Ele está errado. Ainda que ele possa estar sinceramente errado. Isso não é preconceito. Por isso que eu estou falando que vocês precisam, se vocês discordam, vocês precisam abrir a mente, né, e entender que nós estamos falando aqui de lógica, de raciocínio, né? Não é um preconceito ou algo parecido com isso. Porque, evidentemente, pode haver crenças contrárias, né? Uma pessoa pode acreditar numa coisa e outra pessoa pode acreditar em algo completamente oposto. Mas verdades contrárias, isso é impossível. Não tem como isso acontecer, é uma coisa ilógica, é uma coisa irracional. Por exemplo, pode existir pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Vira e mexe a gente vê alguma discussão nesse sentido de pessoas que tentam demonstrar que a Terra é plana. E eu não posso mudar esse entendimento dessas pessoas simplesmente dizendo que a Terra é redonda, né? Elas vão continuar acreditando que a Terra é plana, elas vão continuar tendo a crença delas e elas vão continuar de alguma forma tentando demonstrar isso. Mas elas acreditarem que a Terra é plana não muda a verdade de que a Terra é redonda. Ou seja, como eu disse, a verdade é a verdade e ponto. Não dá para discutir com a verdade. Então, ainda que outras crenças possam existir, a verdade é uma só e ela jamais poderá ser alterada. Agora, começando a entrar naquilo que é importante, a verdade ela não é algo, a verdade ela não é uma coisa. A verdade, desse ponto de vista que eu vou apresentar aqui agora, a verdade ela é uma pessoa. E como eu disse, isso é imutável, isso é incontestável, isso pode ser provado, isso pode ser demonstrado, e por isso você deve se preocupar com todas essas questões. Porque se você deixar esse preconceito de lado e prestar atenção, você vai ver como tudo aquilo que eu vou dizer agora faz muito sentido. E fazendo muito sentido, eu espero que você perceba como é perigoso você fechar os olhos para essa verdade. E a verdade, né, essa pessoa que eu estou dizendo que é a verdade, nada mais é do que aquilo que nós encontramos em João capítulo 14, versículo 6. Né? Ali Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade.
E Jesus é o único caminho que pode te levar para a vida. E estamos falando de uma vida eterna, uma vida que vai muito além de tudo isso que você vive aqui, ou que você possa imaginar que seja uma boa vida. Agora, será que você deve se preocupar com isso? Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus tantas vezes, né, e pensa, lá vem essa chatice de novo, lá vem essa conversa outra vez. Eu insisto, se você prestar atenção, você vai ver que a verdade ela não pode ser contestada e nem deve ser ignorada, né? Você pode até ignorar ela aqui, nessa vida, por enquanto, mas você vai ser confrontado com ela durante toda a eternidade. Por isso eu pergunto, será que você deve se preocupar com a Bíblia? Será que você deve se preocupar com as coisas que a Bíblia diz, com as coisas que estão escritas na Bíblia? Olha o que o próprio Jesus falou sobre a Bíblia, aqui em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui Jesus falando com o seu Pai, que é Deus, né, e dizendo a tua palavra, ó Deus, a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Meus amigos, a verdade é tão importante que ela pode até te santificar. A verdade ela pode te tornar santo. E Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Mas espera aí, eu não disse que a verdade é Jesus? E agora eu estou dizendo que a verdade é a palavra? Como é que funciona isso? A verdade ela é Jesus? Ela é a palavra de Deus? Como que a gente entende todas essas coisas? Lá em João capítulo 1, versículo 14, olha que interessante. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Será que você consegue entender isso aqui? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Meu amigo, Jesus é a verdade. E ele é a própria palavra de Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus falando. E por que será que você deveria acreditar nisso? Né? É impossível você ignorar essa verdade. E agora eu vou demonstrar para você por que é que você não deve ignorar essas informações que você está recebendo agora. Por acaso você conhece, já ouviu falar em Platão? Você já ouviu falar em Aristóteles? Você já ouviu falar no grande Júlio César, né, imperador romano? Na verdade, ele não foi imperador, né? Ele foi um ditador. O império só começou depois dele, né? Mas é por causa de Júlio César, por exemplo, que nós temos o mês de julho no nosso calendário. E o que será que é mais fácil? Você acreditar nesses personagens históricos, Platão, Aristóteles, ou é mais fácil você acreditar na Bíblia? O que será que você acha? O que será que é mais confiável? Será que é mais fácil provar que a história sobre esses homens é verdadeira? Ou será que é mais fácil provar que a Bíblia é verdadeira? Vocês conhecem alguém que duvida de Platão, de Aristóteles, de Júlio César? Vocês conhecem alguém que duvida que eles de fato existiram, que as histórias que nós conhecemos deles são reais? De uma forma geral, nós acreditamos que essas pessoas de fato existiram, são personagens históricos, reais, e que aquilo que a gente sabe sobre eles é de fato o que aconteceu na vida deles, né? Mas gente que duvida nas histórias da Bíblia como sendo histórias reais, né? Nós sabemos que existem muitas, não é verdade? Como saber em quem acreditar? Como é que a gente faz para definir se eu acredito nesse lado da história ou se eu acredito nesse outro lado da história? Vamos dar uma olhada para a gente tentar entender como é que a gente
reconhece se um personagem histórico ele é real ou não. Então tudo que nós sabemos sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Júlio César, é baseado em cópias de documentos antigos que foram preservadas até os nossos dias e podem ser encontradas hoje em museus, né? Estão todas aí guardadas até hoje. Agora, infelizmente, o que nós temos são apenas cópias, porque os originais eles se perderam, né? Eles se deterioraram, eles foram destruídos com o passar dos séculos. Mas cópias que foram sendo feitas, porque se tratavam de pessoas importantes, né? De pessoas relevantes. Então, eles foram fazendo cópias daqueles documentos e eles foram sendo preservados, né? E algumas dessas cópias, elas foram preservadas e chegaram até nós, até os dias de hoje. E é através dessas cópias que a gente conhece todos esses personagens antigos, da época do Império Grego, do Império Romano e todos os outros, né? Então, muito bem, vamos analisar um pouquinho como que são esses documentos. Quando a gente fala sobre Platão, deixa eu ajeitar aqui para nós vermos essas imagens que eu deixei aqui para nós. Aqui. Então aqui nós estamos tratando desses personagens, né? Platão, Aristóteles e Júlio César. Quando nós pensamos em Platão, nós temos 7 destas cópias antigas, né? E agora preste atenção, a cópia mais antiga que nós temos, ela é do ano 900 depois de Cristo, tá? Então nós temos uma cópia que conta a história de Platão, tudo aquilo que ele deixou escrito. A cópia mais antiga que nós temos, ela é datada do ano 900 depois de Cristo. Sendo que Platão, ele morreu por volta do ano 347 antes de Cristo. Será que vocês conseguem entender que o tempo entre o documento original, que foi escrito pelo próprio Platão, né, até a cópia mais antiga que nós temos hoje, tem um espaço aí de cerca de 1.200 anos? Ou seja, durante 1.200 anos foram se fazendo cópias e cópias e mais cópias, até que uma delas conseguiu ser preservada e não foi destruída, e nós temos essa cópia até os dias de hoje. Será que em 1.200 anos alguma coisa não poderia ter sido mudada? Né? Ou essas cópias não poderiam ser bem diferentes daqueles originais que foram escritos? Porque pensem, né? O Platão escreveu as coisas que ele nos deixou escrita, que nós conhecemos, temos diversos livros hoje que falam sobre aquilo que Platão nos ensinou, e a cópia mais antiga que nós temos é de um espaço de 1.200 anos depois que ele escreveu. Então, é de se pensar que é possível que alguma alteração tenha sido feita aí, né? Uma boa pergunta essa, né? Quando nós pensamos em Aristóteles, eu espero que vocês estejam me acompanhando aí no raciocínio. Quando nós pensamos em Aristóteles, a cópia mais antiga que nós temos é do ano de 1100 depois de Cristo. Tá? Então essa é a cópia mais antiga. Nós temos ao todo 10 cópias, sendo que Aristóteles ele morreu no ano 322 antes de Cristo. Então existe aí um tempo aproximado de 1.400 anos entre os originais escritos por Aristóteles e a cópia mais antiga que nós temos. Então foram 1.400 anos sendo feito cópias, né, para que chegasse uma cópia até os nossos dias. Já quando a gente trata de Júlio César, a cópia mais antiga que nós temos também é de cerca do ano 900 depois de Cristo, com um tempo estimado aí de 1.000 anos entre o documento original, e nós temos 8 cópias dos documentos que nos falam aí de Júlio César. Então, pois é, meus amigos, Platão, Aristóteles, Sócrates, né, são muito estudados até os dias de hoje. E ninguém questiona, né, se aquilo que nós sabemos sobre eles é verdadeiro ou não. Ninguém questiona que eles são personagens históricos, reais, que viveram e ensinaram tudo aquilo que nós sabemos sobre eles. Também sabemos muitas coisas sobre Júlio César, sobre a Grécia Antiga, sobre todos os imperadores romanos, né?
nós temos um conhecimento histórico bastante vasto, né? E todo esse conhecimento que nós temos, eles são baseados em documentos muito semelhantes a esses do que nós estamos falando aqui, e ninguém contesta que todas essas histórias sejam verdadeiras. Agora, que tal se nós usarmos esse mesmo método para verificarmos se a Bíblia é confiável? Então pensem na quantidade de cópias que nós falamos, 7, 8, 10 cópias, com um espaço entre mais de 1000 anos entre o original e a cópia que nós temos, e isso é tido como confiável, nós temos plena certeza de que sabemos como essas pessoas viveram há tanto tempo atrás. Então vamos trazer esse mesmo método para nós pensarmos agora na Bíblia. Vamos pensar a princípio, deixa eu mexer aqui de novo, aqui. Vamos começar pensando a princípio sobre o Novo Testamento. Então, os evangelhos, eles nos contam a história de Jesus, né, que morreu ali por volta do ano 30 da nossa era, né, 30 depois de Cristo. E nós temos os demais livros do Novo Testamento, em sua maioria são cartas escritas para pessoas ou para igrejas. O Novo Testamento ele foi escrito mais ou menos entre os anos 50 e os anos 100 da nossa era, né? Depois de Cristo. E a cópia mais antiga que nós temos, agora prestem atenção, a cópia mais antiga que nós temos é do início do segundo século, ou seja, ali dos anos 100 e pouco, ali nós já temos uma cópia. Portanto, o tempo entre o original, que foi escrito pela própria mão dos apóstolos ali, ou dos discípulos de Cristo, lembrando que dos documentos relacionados a Platão, Sócrates, não existem originais. Com relação ao Novo Testamento também nós não temos originais, tudo que nós temos são cópias. E o tempo estimado entre o original escrito pela mão dos discípulos ou apóstolos e a cópia que chegou até as nossas mãos é de menos de 100 anos. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, né? Porque, ou seja, é muito mais provável que não existam erros no Novo Testamento, porque as cópias elas foram sendo feitas num espaço de menos de 100 anos, né? Do que quando nós falamos de Platão, Aristóteles, é cerca de 1000 anos de diferença entre o original e a cópia. Olhem a diferença, né? E nós vimos também que existem entre 7 e 10 cópias desses documentos e que, através dessas cópias, nós sabemos e acreditamos em tudo o que conhecemos desses personagens, né? Agora, vocês sabem quantas cópias do Novo Testamento existem? Pensem, se baseando-se em 7 cópias, com um espaço de 1000 anos entre elas e os seus originais, ninguém duvida de que elas de fato estejam corretas. Com relação ao Novo Testamento, existem cerca de 6.000 cópias. 6.000 cópias. Existe inclusive um fragmento, que é um pedaço do livro de Marcos, que é datado dentre os anos 80 e 90 depois de Cristo, né? Então, que confirma a veracidade desses documentos, né? Que mostra que esses documentos eles foram escritos realmente naquela época em que os apóstolos viveram, né? E que tem uma proximidade muito grande entre as cópias e os escritos originais deles. Outra coisa interessante, você sabia que entre essas cópias que existem de Platão, de Aristóteles, entre elas existem diferenças? Uma cópia está escrito de um jeito, com algumas palavras, contando algumas histórias, e a outra cópia usa outras palavras, contando histórias diferentes, né? Elas não são cópias exatas. Porque aquilo que eu falei, no espaço de 1000 anos, tudo aquilo sendo escrito, é possível que alguma coisa vá sendo alterada, que alguma coisa vai sendo mudada, né? O ser humano é falho. Então a gente entende que durante 1000 anos se fazendo cópias, aquelas cópias foram sendo alteradas, né? Então, dessas 7 cópias, elas não são exatamente idênticas, 7 ou 10 cópias, depende do documento. Elas são diferentes entre si. Agora, vocês não acham pelo menos interessante que entre as cópias do Novo Testamento, lembrem, mais de 6.000 cópias.
E entre todas essas cópias existe uma precisão entre elas de 99,5%. Quase não existe diferença, quase não existem erros entre uma cópia e outra. E esses erros que existem, eles são insignificantes. Eles não alteram nada, nenhum conteúdo que seja de fato importante. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Os escritos dos apóstolos e dos discípulos, né, o Novo Testamento, eles foram sendo espalhados de cidade em cidade. Então o apóstolo ele escrevia para uma determinada igreja, vamos dizer as cartas do apóstolo Paulo. Naquela igreja eles faziam uma cópia, pessoas de outras cidades vinham visitar, faziam uma cópia daquilo, levavam para suas cidades, chegando nas suas cidades eles faziam cópias e aquilo ia se espalhando e foi ganhando toda aquela região, na verdade foi ganhando todo o mundo, né? Então essas cópias elas foram feitas em países diferentes, em culturas diferentes, não tinha nada a ver com o outro, né? Uma pessoa que estava fazendo uma cópia aqui nem sabia que outras cópias estavam sendo feitas lá a quilômetros de distância, né? Num outro continente muitas vezes. E a arqueologia ela foi encontrando muitos séculos depois essas cópias e o que é impressionante é que todas elas sejam praticamente iguais. Porque não é que tinha lá um original e todo mundo ia lá e ia fazendo cópia daquele original. Não, aquilo foi se espalhando por todo o mundo e cópias foram sendo feitas e essas cópias que chegaram até nós hoje, elas são idênticas, muito diferente daquilo que nós temos com esses outros personagens históricos. E isso é uma prova importantíssima que demonstra que o Novo Testamento que nós temos hoje contém exatamente aquilo que estava escrito nos originais. Porque se fossem cópias muito diferentes uma das outras, você poderia contestar, mas qual que é então o verdadeiro que fala exatamente aquilo que os apóstolos escreveram? Quando você tem todas essas cópias iguais, com essa semelhança, é muito, muito forte essa convicção de que todas elas estão exatamente cunhadas, né, naquilo que eram os originais. Então, essas palavras que nós temos descritas no nosso Novo Testamento, nas Bíblias que nós temos hoje, nós temos plena certeza e convicção de que de fato são as mesmas palavras que os apóstolos disseram, que Jesus Cristo disse e que eles deixaram relatadas aí nesse livro que chegou até nós hoje. Porque não pode ser coincidência, né, que estas cópias sejam tão iguais assim, né? Por terem sido feitas em épocas diferentes, em países diferentes, por pessoas que jamais se conheceram. Então, se vocês acreditam que Platão, que Aristóteles, que todos esses personagens antigos existiram, é impossível você discordar que tudo o que sabemos sobre Jesus seja verdade. Por isso que eu comecei dizendo, né, que a verdade ela não pode ser contestada, mas que ela pode ser demonstrada, ela pode ser verificada e ela pode ser provada. E quando nós fazemos essa verificação no Novo Testamento, ele ganha de goleada de qualquer outro documento histórico antigo que nós tenhamos. E comece a pensar na Bíblia, tanto no Novo como o Antigo Testamento, como documentos históricos, porque é isso que eles são. São documentos históricos que relatam povos, que relatam civilizações. Essas civilizações podem ser comprovadas, a forma de vida daquelas pessoas pode ser comprovada, pode ser estudada através da arqueologia, da ciência ou de qualquer outro ramo que você queira. A Bíblia não é um livro com historinhas de pessoas que viveram há muitos anos atrás. A Bíblia é um registro histórico. E como registro histórico pode ser verificado, pode ser estudado, e é por isso que os séculos vão se passando. Já se tem mais de 2000 anos que a Bíblia terminou de ter sido escrita e ela continua sendo relevante. Por quê? Porque é um documento histórico que pode ser comprovado como verdadeiro e se acreditamos nos outros documentos históricos, a Bíblia, com louvor, ela é muito mais bem documentada. Então, você não pode discordar disso de uma maneira lógica e racional. Você pode discordar disso de uma maneira boba. Eu não quero acreditar. Aí é um problema seu.
mas demonstrar que a Bíblia não seja um documento confiável, histórico, verificável e demonstrável, nem você e nem grandes historiadores conseguem fazer isso. Tá? Então, você pode ter certeza que tudo aquilo que nós sabemos sobre Jesus, sobre seus apóstolos, todas aquelas histórias que nós vemos contadas ali, é real. Pode ter certeza que a Bíblia é um livro confiável, né? Que você faz muito bem em se dedicar em estudá-la. E, bom, nós já sabemos que a Bíblia é um registro histórico confiável, e nos próximos domingos nós vamos continuar tratando de assuntos semelhantes. Eu acho que hoje é o mais denso, talvez aquele que seja um pouquinho mais difícil de compreender, é o estudo de hoje. Os próximos estudos eles vão ser mais simples, mas tão importantes quanto esse, no sentido de que pessoas podem dizer, por exemplo, mas por que aquilo que os apóstolos escreveram de fato é verdade? Será que eles não podem ter se enganado? Será que eles não podem ter tido a intenção de enganar? Né? Será que Jesus agiu de um jeito, mas eles quando foram escrever, escreveram de outro para fazer com que Jesus parecesse mais importante? Contando todos aqueles milagres que a gente sabe que hoje em dia são impossíveis de acontecer. Por que aquilo que os apóstolos escreveram tem que ser de fato do jeito que está relatado ali? Ou quando a gente pensa em outros relatos da Bíblia, por exemplo, Jonas sendo engolido por um grande peixe, passando 3 dias ali, não é uma história absurda? Ou será que a gente deve acreditar nessa história como sendo de fato uma história real? Então eu pretendo com esses estudos fazer com que a gente de fato possa compreender a relevância deles e se nós podemos levar eles a sério e saber que Jesus de fato fez todos aqueles milagres e como que a gente deve se relacionar com essas histórias fantásticas como essa de Jonas e tantas outras que existem ali. Então eu espero que você tenha interesse, disposição e até disponibilidade de tempo de poder dar uma olhada nesses estudos que nós estamos fazendo, né? Então nós começamos esse estudo de hoje falando, né, sobre a verdade e sobre como é difícil ir contra essa verdade, né? Não tem como alguém contestar essas informações que estão sendo passadas aqui. Na verdade, ninguém de fato sério tenta contestar essas informações. Fica demonstrado, né, que a Bíblia é de fato um livro histórico, confiável, que é impossível alguém dizer o contrário disso. E outra verdade de que nós falamos aqui é que a palavra de Deus, ela é a verdade e que o próprio Jesus é essa verdade. Agora, o que é que a palavra de Deus, ou o que o próprio Jesus tem a nos ensinar? Então, eu vou pegar esse finalzinho do nosso estudo de hoje, depois de ter tentado demonstrar que a Bíblia é um livro em que você pode confiar, vamos pegar uma das coisas que a Bíblia nos diz, para que a gente comece a pensar nas informações que ela traz para nós, né? Então, uma das coisas mais importantes que a palavra de Deus nos ensina é que nós somos todos pecadores. E que por isso, todos nós somos inimigos de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, nós temos assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Portanto, não tem jeito. Todos somos pecadores e por isso estamos afastados dessa presença gloriosa de Deus. Mas o pior é que não estamos apenas afastados. Por causa dos nossos pecados, nós somos inimigos de Deus. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Então, aqui o apóstolo Paulo ele estava falando para os cristãos convertidos, né? E lembrando do tempo antes deles se converterem. E ele explica que antes de se converterem a Cristo, eles eram inimigos de Deus. Por quê? Por causa das coisas más que eles faziam e pensavam. Você consegue entender isso? Se você não se converteu a Cristo, você é inimigo de Deus, por causa das coisas más que você pensa e que você faz.
São essas coisas más que a Bíblia chama de pecado. E se você continuar inimigo de Deus, a sua eternidade ela vai ser muito ruim. A sua natureza, a natureza do ser humano, ela é pecaminosa. E sendo pecador e inimigo de Deus, você não vai poder entrar na presença dele. Você não vai poder entrar no reino dos céus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os maus não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem os efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem enganadores herdarão o reino de Deus. Não adianta vocês pensarem que são boas pessoas. E não pense que isso é papo de crente também não, que eu estou exagerando, que é um absurdo eu dizer que se você não se converter a Cristo você vai para o inferno. Ó, abra os seus olhos enquanto ainda há tempo. Pensar que vocês não roubam, não matam e que até dão um prato de comida se alguém bate no seu portão e que por isso vocês são pessoas boas e vão para o paraíso depois que morrerem. Gente, se você pensa assim, você não sabe nada sobre Deus. E não estão conseguindo entender o risco que vocês estão correndo. Vocês estão entendendo errado o que é o pecado, vocês não sabem como o pecado é uma coisa terrível, porque não importa o que vocês acham que é o pecado, o que importa é o que Deus acha que é pecado. E você quer entender um pouquinho sobre como Deus odeia o pecado? Todo mundo já ouviu falar de Adão e Eva, né? Deixa eu ver qual que é a próxima imagem que eu tenho aqui. Exatamente, tá aí, Adão e Eva. Todo mundo já ouviu falar dessa historinha de Adão e Eva, né? Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas se vocês quiserem, depois é só pegar uma Bíblia e ler lá Gênesis a partir do capítulo 3, que ali conta essa historinha que nós vamos rapidamente falar aqui. Vocês conhecem essa história de que Eva comeu a maçã, que na verdade não era uma maçã, a Bíblia não diz que era uma maçã, a Bíblia diz apenas que era um fruto, né? Que ela comeu esse fruto, deu para Adão, e que por causa disso eles foram expulsos do jardim do Éden. Todo mundo conhece essa história. Eu quero que vocês entendam o que aconteceu nessa história para que eles fossem expulsos, né, da presença de Deus. E que por causa disso toda a humanidade foi separada da presença de Deus e até mesmo todo o universo entrou em caos por causa daquilo. Somente por causa deste ato de desobediência deles. Deus disse para eles não comerem daquela fruta. Eles podiam fazer tudo o que eles quisessem, nada do que eles fizessem era errado, nada seria pecado. A única coisa que eles não podiam fazer era comer aquela bendita fruta. Tenta entender agora como é que Deus entende o pecado e como ele odeia o pecado. Por causa do que Adão e Eva fizeram, eles foram expulsos, toda a humanidade caiu em desgraça. E o que foi que eles fizeram? Qual foi o pecado terrível que eles cometeram? Será que eles assassinaram alguém, eles roubaram, eles estupraram alguém, eles xingaram Deus? Será que eles fizeram alguma coisa terrível para que Deus tivesse um ato tão forte, né, expulsando eles e toda a descendência deles da presença dele? Não foi uma coisa terrível que eles fizeram. Eles apenas morderam uma fruta, como está representado nessa imagem aí, né? Então, o pecado terrível que condenou toda a humanidade foi simplesmente o ato de morder uma fruta. Você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? É só olhar para Adão e Eva. Para Deus não faz diferença qual é a ação que você comete. O que importa para Deus é se você está escolhendo obedecer ou não a Ele. E sim, cometer assassinato, estupro, roubo, latrocínio, tudo isso é ato de desobediência a Deus. Mas também contar uma simples e pequena mentirinha. Isso também é um ato de desobediência. E se o seu único erro na sua vida toda
fosse apenas ter contado uma única mentirinha boba durante toda a sua vida, ainda assim Deus iria te expulsar da presença dele. Assim como ele fez Adão e Eva, porque simplesmente morderam uma fruta. E eu tenho certeza que você já cometeu muito mais erros do que apenas ter contado uma mentirinha. E eu digo isso não apontando o dedo para você, mas apontando o dedo para mim. Porque eu sou ser humano, como você, eu conheço a minha natureza e sei que a sua natureza é a mesma que a minha, e eu sei quantos e quantos e quantos pecados eu tenho cometido durante a minha vida. Então, é só olhar de novo para aquela listinha que eu coloquei lá em 1 Coríntios capítulo 6, né? E aí vocês pensem comigo. Será que vocês já não foram imorais? Será que já não foram bêbados? Será que vocês nunca enganaram ninguém? E se eu colocar uma outra lista? Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Onde nós lemos assim: ora, as coisas que a natureza humana, olha o que eu tenho falado, da nossa natureza humana, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza e ações indecentes, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, rixas, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Será que você nunca teve uma ação, um pensamento que seja indecente? Será que você nunca sentiu raiva? Será que você nunca teve inveja de nada, inveja de ninguém? Será que você nunca foi egoísta? Nós poderíamos buscar outras listas e vocês veriam que até se vocês desobedeceram alguma vez aos seus pais, vocês também não poderiam herdar o reino de Deus. Será que vocês nunca tiveram rixa com ninguém? Será que vocês nunca tiveram ciúme? Você entende que quem pratica essas coisas ou coisas semelhantes a essas não vai poder entrar no reino de Deus? Eu espero que vocês pensem nessas coisas, eu espero que vocês olhem para dentro de vocês mesmos. E mais uma vez, a reflexão ela é para você que não acredita na Bíblia, mas ela é também para você que procura aprender constantemente com a Bíblia. Olhe para dentro de você. Olhe para essas listas que nós encontramos e reconheça os pontos nos quais você precisa continuar melhorando. Porque nenhum de nós vai conseguir se tornar perfeito antes que Cristo volte. Mas a diferença entre um pecador arrependido que tem a esperança do reino de Deus e um pecador não arrependido que continua sendo inimigo de Deus é justamente o arrependimento. Então, quando eu comparei a minha natureza com a natureza de todos vocês, eu reconheço que eu olho para essas listas e encontro pontos ali com os quais eu preciso me envergonhar. E a diferença é que eu me arrependo e luto constantemente para continuar galgando essas melhorias na minha personalidade, no meu caráter, porque como nós dissemos também no começo, né, a palavra de Deus ela pode me tornar santo. E somente os santos herdarão a vida eterna. Né? Deus disse, sejam santos como eu sou santo. E se você não se converteu a Cristo, se você ainda não dá importância para as Sagradas Escrituras, você continua sendo inimigo de Deus, porque você continua vivendo em todos esses pecados, se enlameado por toda essa sujeira, e continua vivendo nisso, sem se importar, sem se reconhecer como um pecador, e tudo isso faz com que você seja inimigo de Deus. Então, semana que vem a gente continua, né? E eu gostaria que vocês fossem pensando, né, em como nós podemos escapar, né, dessa ira de Deus. Porque se todos nós somos pecadores, se todos nós, por causa dos nossos pecados, merecemos ir para o inferno, eu realmente espero que você comece a pensar nessas coisas.
E entenda que você precisa se arrepender, porque você é um pecador. E o Evangelho é a boa notícia de que Deus veio aqui na Terra para te resgatar, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada que veio aqui para te oferecer perdão. Você merece ir para o inferno, mas Jesus veio para pagar o preço pelos pecados que você comete, para poder te oferecer um perdão. E a única coisa que ele pede é que você reconheça isso, que você entenda, que você aceite e deixe que ele carregue os seus pecados naquela cruz do Calvário. Então, se você continuar nesses estudos, você vai entender que o principal motivo de se converter nem é por querer escapar do inferno, mas é por entender o quanto Deus te ama e que nada pode ser mais importante do que receber e viver nesse amor que Deus nos oferece. Então, que Deus abençoe a todos. Eu realmente espero que Deus faça com que esse estudo chegue a corações receptivos, a corações que possam se sentir aprendendo, né, alguma coisa importante para a sua vida. E eu oro muito por todos vocês que porventura estejam participando e continuo à disposição, caso alguém queira falar comigo, tá bom? Grande abraço a todos, eu espero que todos fiquem bem, que todos estejam bem, e fica o convite para que semana que vem a gente possa participar de mais um estudo. Que Deus abençoe a todos.